Olá a todos, meu nome é Hugo Sobral e nós somos o grupo 1 da disciplina de Arquitetura e Desenho de Software do semestre 2021.1 da Universidade de Brasília. Nosso grupo é responsável por estar fazendo o projeto Animalesco e os integrantes do nosso grupo são a Daniela Soares, o Durval Carvalho, eu, Hugo Sobral, o João Vitor Lopes, o Leonardo Gomes, a Lohane Souza, o Rafael Leão e o Vinícius Rodrigues. Nessa apresentação, a gente vai estar se preocupando em estar mostrando o documento de arquitetura de software que foi produzido, bem como as nossas justificativas e o nosso senso crítico acerca desse artefato que a gente está gerando. Aqui a gente vai estar detalhando os estilos e os padrões arquiteturais que a gente estabeleceu no projeto, que a gente utilizou para a nossa base de código, assim também como uma breve apresentação, né, das visões necessárias para estar produzindo esse documento. Seguindo aqui para o nosso documento, que já está na nossa wiki, na nossa documentação, eu vou estar passando a bola para o Durval, tá dando uma introduzida no nosso documento e falando um pouco mais deles para vocês. Bem, eu sou o Durval. Como o Hugo disse, o propósito do documento de arquitetura é apresentar uma visão arquitetural do nosso sistema, que no caso é o projeto Animalesco. Relembrando o que é o projeto. É um sistema que tem a finalidade de ajudar os usuários a criarem os seus animais domésticos. É uma aplicação mobile que roda nos sistemas operacionais Android e iOS. O escopo desse documento é somente o projeto Animalesco e seus documentos de arquitetura, assim como os padrões de softwares que foram utilizados nesse projeto, os componentes, as plataformas que foram utilizadas e os frameworks. Desse documento também a gente apresenta algumas definições que são utilizadas durante esse documento para ajudar a facilitar a leitura. Esse documento possui também um conjunto de referências que foram utilizadas para descrever esse documento. No tópico de visão geral, a gente apresenta os principais tópicos que são descritos nesse documento, e assim como uma breve descrição de cada um deles. Agora eu vou passar a palavra para o Hugo, que vai falar sobre o próximo tópico. Beleza, valeu, Durval. E o nosso próximo tópico, como vocês já podem ver na tela, é a representação arquitetural do nosso sistema. Mas antes de estar falando da nossa representação arquitetural, a gente precisa estar comentando sobre alguns marcos históricos que definiram, em linhas gerais, as diretrizes para o desenvolvimento de serviços de interface de usuário, né? De softwares que envolvam interface de usuário. Com o advento da rede de computadores, da internet, da web, a gente teve uma grande mudança do tipo de aplicação que estava sendo desenvolvida, de aplicações desktop para aplicações web, em sites que rodavam em navegadores, em páginas, né, que rodavam em navegadores. E depois disso, a gente teve um outro advento bastante importante que mudou esse paradigma de como as pessoas consomem software, que foi a popularização e a democratização dos smartphones. A partir disso, surgiu uma nova grande demanda e uma nova grande forma de utilização de software, que é a utilização de software por meio de aplicativos mobile. E a partir disso, a gente pode destacar uma problemática, né, do desenvolvimento mobile, que é a produção de códigos para diferentes sistemas operacionais que a gente pode estar encontrando, para diferentes kernels que a gente pode se encontrar nos celulares. Hoje em dia, a gente consegue destacar dois grandes, que são os celulares iOS e os celulares Android. E com a produção desses de softwares para plataformas diferentes, a gente também tem a problemática de estar otimizando o nosso back-end para essas duas plataformas disponíveis. E com esse problema, para solucionar esse problema, né, uma forma que a gente encontra, uma forma bem estruturada de solução, é formar uma API para o lado de um servidor, que a responsabilidade vai estar aplicando as regras negociais do projeto acordado, fazendo os processamentos dos dados e fazer um envio desses dados para a nossa aplicação pelo lado do cliente, que no caso são os aplicativos mobile. Nessa imagem, vocês podem verificar por linhas gerais como funciona essa comunicação. E um padrão arquitetural que define isso é um padrão que é derivado a partir do estilo arquitetural das N camadas. E aqui a gente vai estar utilizando 3 camadas principais para estar fazendo essa nossa separação arquitetural, que é a camada de visualização, a camada de interface gráfica, a camada das regras de negócio, que vão ser a nossa API, e a camada de persistência de dados, que, né,
como o nome já diz, é a camada responsável por estar armazenando os dados e vão ser os bancos de dados que a gente está utilizando. E uma nomenclatura comum para esse tipo de definição arquitetural é o back-end for front-end. Que vocês podem visualizar como funciona essa divisão que a gente estava comentando, a partir de cada cluster de serviços que a gente tem disponíveis e como eles comunicam. Pela camada superior, a gente tem a camada de visualização de dados, a gente tem um intermédio do deploy, onde a gente realizou do nosso sistema, os clusters de instâncias do nosso serviço back-end e o nosso banco de dados responsável pelo armazenamento dos dados do produto. Seguindo no nosso documento, agora a gente tem o nosso diagrama de relações. Em linhas gerais, ele mostra como estão sendo feitas as comunicações, como são realizados o fluxo de utilização e de tráfego de informação no nosso aplicativo. A gente tem usuários que podem estar se comunicando tanto com dispositivos Android quanto com dispositivos iOS, e que, por sua vez, esses dispositivos vão ter uma base de código híbrida que a gente estava utilizando o React Native em conjunto com o Framework Expo para estar produzindo, que por sua vez se comunica com as camadas de processamento de dados e persistência dos dados, né, que a gente estava utilizando o Django REST, e como banco de dados a gente esteve utilizando o PostgreSQL. E como padrão, a gente pode destacar o padrão de cliente-servidor, que a gente tem uma camada responsável por estar fazendo os processamentos no lado do servidor, e a camada responsável por ter a interface de usuário e se comunicar com o usuário através de disponibilizações gráficas que permitam que esse usuário faça a comunicação com a nossa API. Seguindo para as tecnologias que a gente utilizou no nosso projeto, a gente pode evidenciar os principais frameworks que a gente esteve utilizando. Para o nosso backend, a gente utilizou o Django e o Django REST. Eles são frameworks em Python com o propósito de desenvolver serviços web. O Django, por sua vez, é responsável por desenvolver serviços web por completo, e o Django REST é focado no desenvolvimento de APIs REST. Para a nossa persistência de dados, a gente esteve utilizando o AuroraDB e o Postgres, que são instâncias de banco de dados que a gente pode estar utilizando dentre as várias disponíveis no mercado, mas a gente esteve utilizando essas. E para o front-end, a gente esteve utilizando o Framework Expo em conjunto com o React Native. Lembrando que o Expo ele não é exclusivo do React Native, a gente pode estar utilizando com outras instâncias de React, mas aqui a gente esteve utilizando com esse propósito justamente para estar criando aplicações mobile. E agora, seguindo para o próximo tópico, que é o tópico de metas e restrições de arquitetura, a gente pode destacar algumas metas que a gente tem, como a meta de suportabilidade, que a gente precisa que o nosso sistema esteja disponíveis nos sistemas operacionais de celulares, principais sistemas operacionais de celulares disponíveis em 2021, que são Android e iOS. A gente tem a meta de usabilidade também, que a gente tem que ter um aplicativo de fácil uso e que seja intuitivo. Nós temos que ter um aplicativo seguro também, já que nós vamos estar armazenando informações sensíveis, informações que são importantes para os nossos usuários, e também a escalabilidade. A escalabilidade conversa bastante com outros tópicos da disciplina, como, por exemplo, padrões de projeto. Inclusive também conversa bastante com os princípios SOLID, visto que se a gente está seguindo esses padrões de projeto e aplicando eles, a gente vai conseguir ter sim um software escalável e aberto para futuras evoluções. E como restrições, a gente tem a necessidade de ter uma conectividade para estar utilizando o nosso sistema, justamente pelo quesito de termos esse padrão arquitetural de cliente-servidor. Para fazermos a comunicação com o nosso servidor, nós precisamos de ter uma conexão com a internet estável. E as outras restrições, elas vão muito de público. Para quem a gente está desenvolvendo? Como nós estávamos desenvolvendo para pessoas brasileiras que possuem algum pet, faz sentido que nós desenvolvêssemos o sistema em português do Brasil. Agora eu vou estar passando a palavra para a gente estar falando mais da visão lógica do projeto. Bem, a visão lógica do projeto começa com um diagrama de pacotes, que apresenta a estrutura interna dos dois repositórios onde a gente está trabalhando, o repositório do back-end e o repositório do front-end,
Como pode ver na segunda imagem, o diagrama de pacotes do back-end é composto por um pacote chamado config, que são as configurações do projeto, e vários pacotes de aplicações, onde cada aplicação é um contexto da aplicação do back-end. Dentro de um determinado pacote de uma aplicação, existem os arquivos que são mostrados nessas imagens, sendo os mais principais as models.py, as urls.py e as serializers.py. Abaixo do diagrama de pacotes de back-end é possível ver o diagrama de pacotes do front-end, onde está exibido os principais pacotes do front-end. E seguindo, a gente consegue ver também o nosso diagrama de classes, que representa as classes do back-end e como elas se relacionam. Como se pode ver, todas as classes comunicam com o pets, com a classe pet, que é a entidade principal do nosso projeto. E com isso a gente finaliza a apresentação, não, o tópico de visão lógica. E eu passo a palavra agora para o Rafael para falar. Agora falando, eu sou o Rafael, eu vou falar aqui da visão dos casos de uso. A visão dos casos de uso, ela descreve um modelo de alto nível e com alta significância para o nosso sistema que demonstra como que as funcionalidades vão ser realizadas. Então, aqui no tópico 5.1, a gente tem a imagem que é de um documento já feito pela nossa equipe, tanto que na legenda da imagem a gente tem aqui que foi o João Vitor e a Lohane que elaboraram essa imagem. E um pouco mais abaixo a gente tem a descrição, um quadro com todos os nossos casos de uso eles citados e uma breve descrição de cada um deles logo ao lado. Então, se for clicado em cada um desses casos de uso, ele será levado para a página que descreve mais detalhadamente cada um desses casos de uso. Agora eu vou passar a palavra para o Léo para falar da visão de implementação. Obrigado, Rafa. Dando continuidade, falando agora da visão de implementação, é uma visão muito importante, que ela descreve exatamente como o sistema proposto ele será implementado, e para isso a gente fez um diagrama de componentes, onde ele demonstra e descreve as conexões mais complexas, e desde as mais complexas até as mais simples. Bom, falando um pouco sobre o diagrama de componentes, a gente tomou algumas decisões para a criação dele. Uma das principais decisões que a gente fez foi detalhar os componentes que têm relacionamento direto com as regras de negócio e diminuir exatamente os componentes que não têm relação direta com as regras de negócio. Outra decisão tomada para a criação desse diagrama, já que é um diagrama muito detalhado e que tem de muitos componentes para a criação do projeto, a gente tomou a decisão também de não representar conexões triviais. Uma coisa também que foi decidida foi a criação de tags. Você pode baixar, Hugo. Foi a criação de tags, como a criação de sistemas, subsistemas e módulos, onde a de sistema representa o sistema em execução e hardware, o subsistema representa um sistema em execução compartilhado, então outros sistemas que o próprio sistema, o hardware, utiliza, e o módulo, que é a representação de módulos que podem existir dentro dos componentes. Para a criação desse diagrama foram definidos 5 componentes, sendo ele o de exportação, autorização, roteamento, alertas e tarefas periódicas. Você pode ver mais detalhadamente no próprio documento, que está referenciado lá em cima no título da visão de implementação. Agora, dando continuidade ao documento de arquitetura, falando sobre a visão de processos, não menos importante do que as outras visões já citadas, essa visão ela detalha a decomposição do sistema e os processos, incluindo suas responsabilidades, colaborações e alocações de elementos lógicos. Para isso, a gente criou alguns diagramas de interações, sendo eles diagramas de comunicação e diagramas de sequência. Aqui está detalhado o diagrama de comunicação, que, por sua vez, ele detalha as classes referentes à criação do patch e o calendário do patch, onde a gente pode ver tanto as conexões quanto as dependências de cada um.
Para detalhamento desse diagrama, você pode, como já dito, você pode acessar o documento de diagrama de comunicação, que lá vai ter mais detalhado sobre o próprio diagrama e como ele foi feito. Agora eu vou passar a palavra para o Rafa para falar sobre a visão de implantação. Então, agora falando sobre o diagrama de implantação, desculpa. Ele é um diagrama que vai descrever como a nossa aplicação, como as camadas da nossa aplicação vão se conversar. Então, a gente tem a divisão entre front-end, o back-end e o banco de dados. E a nossa aplicação ela funciona de maneira que o front-end ela realiza uma requisição para o back-end. Esse, por sua vez, ele interage com o banco de dados e faz qualquer tipo de manipulação que tiver que fazer com esses dados e devolve ao front-end uma resposta, que ao receber essa resposta, ele vai modelar isso para mostrar para o usuário da melhor forma possível. Com isso, nós terminamos a nossa apresentação acerca do documento de arquitetura. Muito obrigado à atenção de todos que assistiram até aqui.